Bom, gente, mini curso Professor Digital, aqui que estamos. O objetivo desse mini curso é ajudar os professores a empreenderem utilizando o ambiente digital como espaço. Hoje a gente viu na nossa aula passada toda a potencialidade que o ambiente digital tem, tá? Toda a facilidade que a gente hoje tem para empreender no universo online. Eu dei ideia para vocês de várias coisas que eu faço. Quem ainda está me conhecendo, né? Não vem me acompanhando tanto aqui, muitas vezes não sabe como eu gero renda, né? Por meio do ambiente digital. Na verdade, a Educaetos, ela não é um passatempo, ela não é um caminho de renda extra, já foi, mas hoje ela é o meu trabalho principal. Eu fiz da minha empresa o meu trabalho principal, tá, gente? Então, eu gero renda extra por meio de cursos, por meio de mentorias, por meio de palestras, por meio de mini cursos, por meio de materiais didáticos e outras tantas fontes que eu mostrei, tá? Para vocês na aula de ontem, para inspirar vocês. E eu sei que muitos professores saíram daqui com a cabeça borbulhando, né? Hoje, quem pôde assistir foi muito legal. Eu fiz uma mentoria ao vivo com a professora Gorete, que faz parte da Escola de Professores, que é a nossa escola de professores empreendedores. A gente chama de Escola de Professores ou EdProf. E lá dentro, né, eu ensino os professores a empreenderem. A gente tem diversas trilhas de aprendizagem. A Gorete, ela foi sorteada porque ela participou de um desafio chamado Peixe de Oceano. E hoje à tarde eu fiz uma mentoria com ela e foi muito legal. Eu não sei se a Gorete tá aqui, quem participou, mas ela tá, gente, ela tá com tudo na mão. Ela só tá precisando agora dar o primeiro passo. Olha, Simone, eu demorei para dormir depois da aula de ontem. Linda live. Borbulhando muito, olha aí. Ai, gente, que coisa boa. Eu fico muito feliz. A Júlia, foi demais. Demais, que legal. Gente, eu fico muito feliz. Isso é uma devolutiva aqui. Eu tava morrendo de frio, que eu moro num lugar frio, mas só de começar a aula, já comecei até a sentir calor. Se tem uma coisa que eu gosto, é de estar aqui com vocês. Eu quero ver quem vão ser os fortes, os corajosos, os resolvidos. A Gorete aí, ó. Que estarão comigo no sábado e no domingo. Aí sim eu vou botar fé. Vou falar, esse aí está resolvido a se transformar. Gente, deixa eu desativar aqui rapidinho só para vocês enxergarem então. Veja, onde estamos, né? Tivemos a nossa primeira aula, Sucesso e Docência. Agora estamos na nossa segunda aula. Tem tanta coisa pela frente, que é o ativo mais importante. E nós fizemos, quer dizer, eu fiz, né, para vocês uma postagem, botei lá um desafio para vocês adivinharem qual que é o ativo mais importante. Algumas pessoas adivinharam. Até vou mandar para a pessoa que acertou primeiro o livro que eu escrevi, o livro infantil que eu escrevi, publiquei de presente. E hoje eu vou revelar para todos vocês, então, qual que é esse ativo. Na aula 3, vamos falar do porquê fundamental. Na aula 4, os níveis de consciência do cliente. A gente vai desde lá daquele cliente, né? Que você nem precisa querer ele, porque não vai dar liga, é melhor você nem batalhar por ele. Aquele cliente que não sabe que precisa daquilo que você oferece. Aquele cliente que já tem a total consciência de que ele precisa do que você oferece, tá? É mais ou menos quando a gente, por exemplo, eu saio de casa focada que eu vou comprar um armário, tá? Então eu entro na loja, eu já sei que eu preciso do armário, é muito mais fácil vender para mim, tá? Ou é diferente, já fiquei sabendo que há uma exposição de móveis em determinado lugar, vamos lá olhar a exposição e eu vou sem nenhum foco, né? E aí chega lá e uma pessoa me mostra um tipo de armário, ou um sofá, né? Um sofá reclinável, que isso, que aquilo, que aquilo. E eu nem estava pensando naquilo, né? Naquele momento, não via necessidade e a pessoa vai precisar então me convencer. Será mais difícil, mas é possível. Então, no ambiente digital, nós temos que dialogar com todos esses públicos, é isso que a gente vai falar na nossa aula 4. Na aula 5, os professores vendedores, vamos aprender realmente como a gente se posiciona para vender, quais são as estratégias, que muitas vezes a gente se posiciona para vender, mesmo quando a gente não está falando em venda, tá? Vamos falar sobre plano de negócio, sobre palavras que vendem, aí nesse caso a gente vai falar sobre copywriting e sobre tráfego. Talvez muitos de vocês não saibam o que seja tráfego, mas nós vamos falar principalmente do tráfego do Facebook ADS, tá bem? E aí, no dia 20 de abril, tá? Para aqueles que já estão esperando aí há meses a abertura das inscrições, a gente vai abrir as inscrições para a EdProf, para a Escola de Professores. Mas vamos lá, gente, vamos caminhar então. Agora eu quero conversar com vocês, gente, sobre isso aqui.
o caminho para empreender. Vocês já estão com o caderno de vocês na mão aí, né? Eu espero. Bem, a caminhada para o empreendimento no ambiente digital é basicamente essa daí, tá? Primeiro, a definição da área, que é o que a gente vai conversar hoje, na nossa aula de hoje, a gente vai sair com isso aqui formatado. Depois, a questão do nicho, que está muito ligado à área, mas eu faço essa distinção e vocês vão entender por quê. Depois, a gente tem a definição do público-alvo, que muitas pessoas chamam de persona. É uma opção, tá? Mas para mim, acho que eu uso os dois. Agora, acho que o público-alvo vai deixar as coisas mais claras para você aqui. Depois, a gente vai definir o produto e o serviço. E depois, a gente vai falar sobre marketing e, por último, sobre venda. Tem duas coisas que eu quero falar com vocês sobre essas 6 etapas que nós vamos percorrer ao longo do nosso mini curso, tá? A primeira delas é o seguinte. Talvez você se espante que a primeira coisa que você vai resolver fazer não seja a definição do produto. E muitos de vocês aqui saíram com a cabeça borbulhando ontem porque vocês já estão pensando em qual produto vocês querem lançar. Vocês já estão pensando, diante das ideias que eu dei e das habilidades que vocês têm, qual produto ou serviço que vocês já podem colocar para rodar no ambiente digital. Provavelmente é isso que está acontecendo com você, tá? Só que antes de você resolver o produto, a gente precisa caminhar de uma outra forma, que uma forma que vai ser segura. Porque você não oferece produtos para pessoas. O que você tem que fazer? Você tem que buscar pessoas para o seu produto. E isso, existe uma grande diferença nisso. Tá? Existe uma grande diferença nisso. Uma coisa é, quando você se liga na pessoa e conhecendo aquela pessoa, aquele público, você define o seu produto, você tem muito mais chance de vender. Do que se você fizer o seu produto antes, sem conhecer bem aquelas pessoas, sem conhecer bem aquele público, sem conhecer bem aquele nicho. Você vai ralar pra caramba para produzir esse produto, você vai se apaixonar por esse produto e aí você vai descobrir que ele não está se conectando com as pessoas. E que ele não é fácil de vender. Então, isso é um tiro no pé, tá? Porque uma coisa você pode ter certeza, gente. A gente precisa, sim, fazer um produto que a gente ame muito. Isso, com certeza, a gente precisa fazer. Mas a gente não pode amar demais ao ponto de não ver o que nele precisa ser adaptado para que as pessoas vejam valor nele. Porque eu não vou comprar de mim mesma. Outras pessoas precisam comprar o meu produto. Então, as pessoas precisam ver o valor que eu não vejo. Quer dizer, desculpa, elas precisam ver o valor que eu vejo. Só que talvez para elas verem o valor que eu vejo, elas precisam de uma linguagem distinta para elas se conectarem. Beleza? Então é isso que a gente precisa aprender a fazer. Então a primeira coisa é essa. A gente vai pensar no nosso produto ou no nosso serviço. A gente vai pensar, tá? A primeira coisa é essa. O que vocês acharam, gente? Primeira coisa é essa, tá? A gente vai pensar no nosso produto, no nosso serviço. Só que a gente não vai começar pensando nisso. A gente vai caminhar, vai fazer uma caminhada segura para pensar nisso. E a segunda coisa, agora sim, é que vocês vão ver que o marketing e a venda, eles estão separados nesse momento, tá? Mas eles estão separados apenas por uma questão de estratégia mesmo e por conta de eu querer evidenciar determinados temas para vocês, tá? Mostrar um pouco como o marketing, as nuances que o marketing tem e as nuances que a venda tem. Mas eu preciso que vocês entendam que diferente de quando você faz uma venda presencial, quando você está dentro de uma loja, no shopping, tá? No ambiente digital, marketing e venda estão totalmente interligados, tá? Basicamente, a pessoa que cuida do marketing é a pessoa que basicamente cuida das vendas, tá? O marketing é tudo para a venda, tá? Então, geralmente algumas empresas podem ter o setor de marketing separado do setor de vendas, por exemplo, uma universidade privada. Vai ter o setor de marketing num canto, o setor de vendas no outro, tá? Agora, isso não acontece com o ambiente digital. No ambiente digital, quando a gente fala de marketing digital, a gente está falando da área de vendas. Então, todas as pessoas que trabalham no marketing digital, elas estão pensando em como eu posso vender esse produto, tá bem? Para esse público que eu já sei que necessita desse produto, tá? E que o deseja, ainda que algumas pessoas ali terão mais consciência disso do que outras, tá? Então, por exemplo, pode acontecer, deixa eu voltar a ouvir, a ler vocês aqui, vocês me verem também. Provavelmente alguns professores que estão aqui,
e estão até decididos a irem até o final, ainda estão cabreiros, pensando, será mesmo que empreender é para mim? Será mesmo que eu devo, né, me posicionar virtualmente? Será mesmo que eu devo buscar uma fonte alternativa de renda? Ou será mesmo que isso que a Gerânia está falando que ela alcançou liberdade, tempo e ela se tornou uma referência, vamos dizer assim, depois que ela se posicionou no digital? Será mesmo que isso acontece dessa forma? Ainda terão pessoas aqui que estão duvidosas, tá? E isso é normal. Então eu vou construindo o meu discurso, o meu diálogo, sabendo, tá, gente? Sabendo que existem esses diversos níveis de consciência. Tem pessoas que já estão aqui há meses aguardando eu abrir as inscrições da escola de professores. Ou seja, essas pessoas já têm consciência de que elas querem empreender e de que elas querem empreender com a minha presença, com o meu suporte. Vocês estão acompanhando? Então, para essas pessoas, elas estão aqui acompanhando o mini curso já, vamos dizer assim, conectadas realmente a mim. Então, sempre que vocês forem empreender no ambiente digital, vocês têm que saber que isso vai acontecer, tá? E olha só, gente, tem as crenças limitantes, Fábio, eu vou falar disso hoje. Gente, eu fiz essa metáfora do plantio para a gente entender melhor as nossas 7 aulas, tá bem? Vê se ajuda vocês, eu gosto muito de metáforas, né? Bem, a gente tem o nosso emoticon oficial da nossa live, depois eu vou pedir pro Moisés postar aqui. A gente tem o emoticon oficial que é uma plantinha, tá, gente? Lá naquele, não sei se vocês viram aquela postagem, né, que eu fiz, né, do que vai ter amanhã, né? Amanhã começa o plantio, né, o dia de plantar a sua transformação. Então veja como eu coloquei aqui, olha, ontem eu botei na cabeça de vocês a seguinte pergunta: será que eu posso plantar? Hoje eu vou te mostrar, eu quero que você se pergunte que tipo de plantador eu sou. Amanhã, por que e onde plantar? Na aula 4, que árvore eu vou plantar? Você já começa a ver que aí você está se aproximando do produto do serviço. Na aula 5, como eu vou cuidar da minha árvore? Porque não adianta só plantar, você tem que cuidar. Aula 6, como ela vai florescer? E aula 7, como eu vou colher os frutos? Que é alcançar a renda, alcançar o tempo que você almeja, poder estar com a sua família, com seu filho e se tornar uma referência. E, gente, assim, é porque eu não posso falar de outra coisa que não seja da minha experiência, sabe? É por isso que o Moisés ficava muito no meu pé: Janaína, você tem que fazer esse produto, Janaína, você tem que fazer esse produto. E eu falava, meu Deus, pra que eu vou falar pros professores sobre empreendedorismo? Não, como assim? Você tem que fazer, você vivencia isso, você tem jornada pra isso. E quando eu comecei a falar, e a gente, né, ali nos primeiros meses que a gente abriu a EdProf, de repente a gente tinha 500 professores lá dentro, eu falei, cara, tem alguma coisa aqui que realmente tem uma transformação aqui que eu posso gerar e que é muito interessante. E isso me animou demais. E hoje, assim, eu tenho ganas de falar sobre isso. Eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Porque a verdade, gente, é que o que você colhe são verdadeiros frutos mesmos e frutos dos mais valiosos. Eu preciso que você sinta isso que eu sinto. Sabe, eu tava hoje, né, a gente empacotando tudo aqui e tal. E aí quando eu tô contando história assim um pouquinho, eu gosto de ver vocês, né? Ver vocês estão entendendo, né, gente? Aí o João pediu pra fazer um xixi ali fora, meu filho, né? E o desfraude do João Felipe, meu filho mais velho, não foi um desfraude fácil, sabe? Aí a gente tava ali, olha, eu e o Moisés saímos com ele, né, no jardim. A gente tá saindo de uma casa, agora vamos viver num apartamento, mas que vai ser melhor pra gente, porque dá menos trabalho. Mas aí ele tava falando, nossa, você lembra daquele dia? E daí eu tava pensando exatamente naquele dia. O que aconteceu? Eu tava naquele momento do desfraude do João, e aí o Moisés foi lá, levá-lo lá pra fora, né, pra ele fazer um xixi, porque ele não queria largar a fralda, né? E aí o Moisés conseguiu ajudar ele a fazer xixi, ele fez xixi na grama. Aí ele voltou dizendo, puxa, olha só, eu estou conseguindo acompanhar, sabe, a vida do meu filho, o crescimento do meu filho, eu tô conseguindo auxiliar o meu filho. E nada melhor do que um pai para auxiliar um filho, né, naquele momento. E ele voltou emocionado. E quando eu vi o Moisés falando isso, eu falei, gente, olha só, eu não tinha parado para pensar nisso. Não é importante só para mim, que sou mãe, estar com meus filhos, ver meus filhos crescerem e cuidar dos meus filhos. É importante para o meu marido também, né? É claro que, vamos dizer assim, a necessidade que uma criança pequena tem da mãe, ela é muito maior, mas
Veja, essa forma de trabalho também que muitos homens se deparam de não ter... Chega à noite, o filho já tá dormindo, sai de manhã, o filho não acordou. Isso também não é o ideal, se a gente for parar pra pensar, né? Então, a gente foi vendo tantos benefícios, tantas pérolas, tantos frutos que a gente nem imaginou. Porque eu entrei nisso aqui, gente, pelo dinheiro. Eu entrei pelo dinheiro, mas veja, não é pelo dinheiro exatamente. Eu entrei porque eu olhei para minha vida, meu filho com 5 meses e meio, eu tive que colocar ele na escola o dia inteiro. Sim, eu tinha um alto cargo, eu recebi um alto salário para 30 anos de idade. Mas meu filho estava na escola, sabe? E aí, 8 meses e meio depois, eu descobri minha segunda gravidez. Daí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Meus filhos tudo agora vão ficar na escola, o que eu vou fazer? Não posso viver assim. E aí eu resolvi empreender na licença maternidade do Francisco, do meu segundo filho. E aquilo me deu uma força muito grande, mas eu tinha um objetivo. Eu queria ganhar exatamente o salário que eu ganhava na empresa, para eu poder não depender mais daquela empresa. Vocês estão entendendo? Esse era o meu objetivo. Então era financeiro de alguma forma, mas aí eu fui conquistando tantas coisas que eu nem imaginava e tantas coisas valiosas, que hoje estar aqui ensinando isso pra vocês tem um valor muito grande pra mim. Gente, alguém tá travando ou tá bom? Ah, tá, porque alguém falou aí que tá travando. Ai, meu Deus, nem brinca, hein? Tá bom, né? Pra maioria das pessoas aqui tá bom, né? Ah, então tá bom. Então vamos seguir aqui. Beleza. Então qualquer coisa sai e entra, tá, gente? Que aí normaliza. Então, essa caminhada que vocês vão fazer aqui, tá? Vocês vão fazer essa caminhada até vocês colherem esses frutos. Eu espero que vocês realmente consigam, e o que vocês puderem contar comigo para isso, podem contar, tá? Bom, então, gente, agora como definir a área em que você vai atuar? Anota isso daí. Existem 3 fatores que vocês vão precisar considerar, tá? O primeiro é um fator subjetivo. O segundo, um fator objetivo. E o terceiro, o potencial lucrativo. Então, o que é o fator subjetivo, gente? Significa o seguinte, para você definir a sua área de atuação, você vai ter que se perguntar, o que eu quero? Quais são os meus interesses? Tá? E uma terceira pergunta seria, qual é o meu chamado? Então, o que eu quero? Quais são os meus interesses? Qual é o meu chamado? Tá? Essas são as 3 perguntas que vocês têm que fazer nesse fator subjetivo e a gente vai esmiuçar ele melhor para você entender como é que você pode encontrar essas respostas, tá bom? A gente vai esmiuçar ainda um tanto hoje. Então, qual é o meu chamado? Então, assim, esse fator subjetivo, ele vai fazer com que o seu negócio tenha a sua cara. Ele vai fazer com que o seu negócio ele seja único. Ele vai impedir que você caia no risco de fazer algo igualzinho a outra pessoa. Por que tem muita gente que entra no mar da internet e afunda facilmente? Porque essa pessoa, ela não consegue colocar ali a sua cara. Ela não consegue colocar ali a sua identidade. E sabe como você percebe que isso está dando certo? Quando você vai recebendo feedback. Grande parte dos feedbacks que eu recebo, eles falam do meu produto e falam de mim. As pessoas se conectam de alguma forma com o meu jeito de ser. Por quê? O Instagram ali, ele tá como a minha casa. Então, eu mostro ali quem eu sou. E em alguns momentos eu mostro realmente os meus pensamentos, mostro a minha família, mostro o meu dia a dia. Então as pessoas criam uma ligação com o meu modo de viver e de ver as coisas. Vocês estão entendendo? Agora, se eu não tivesse esse fator subjetivo muito claro e se eu não tivesse disposta a bancar isso, se eu quisesse seguir uma formulazinha de uma outra pessoa, esse fator subjetivo iria por água abaixo. Só que o problema do seu fator subjetivo ir por água abaixo, de você não ter esse foco em você, em algo seu, é que você fica muito frágil em um mundo onde a batalha é muito árdua. O mundo digital, eu preciso ser honesta com vocês, a batalha é muito árdua. E sabe por quê? As pessoas têm coragem de falar no ambiente virtual coisas que elas nunca falariam para uma outra pessoa presencialmente. Elas têm coragem de ofender, de xingar, de destratar uma pessoa no ambiente virtual como elas nunca fariam presencialmente. As pessoas ganham uma coragem e uma sem noçãozice no ambiente virtual
Que se você não tiver muito seguro de que, veja, esse Instagram meu que eu criei é minha casa, esteja aqui quem quiser ouvir o que eu tenho para dizer, e tranquilo de que o que você está passando é você mesmo e você não pode fazer uma coisa diferente disso, você vai sucumbir. Você vai sucumbir. Então, por isso que a gente vai esmiuçar hoje esse fator subjetivo. Porque você precisa dessa segurança para você sobreviver no mar revolto. E o mar, ele é revolto em muitos aspectos. Tá? Você tem que aprender a navegar em alto mar. É um oceano de possibilidades, mas é um alto mar. Então você tem que aprender a ser um bom navegador. Tá? E aí a gente tem o fator objetivo. O fator objetivo, você vai responder as seguintes perguntas. Vocês estão anotando aí, né, gente? O que eu sou? É o momento em que você vai pensar em qual valor você é capaz de gerar. Você vai pensar aqui no fator objetivo, objetivamente, qual valor eu sou capaz de gerar, tá? Então, em que eu sou bom? Ou o que eu domino? Quais as minhas habilidades? Gente, vai aqui no aviãozinho aqui embaixo, manda essa live para os professores amigos de vocês. Chama eles para ouvirem isso. Possíveis parceiros para empreenderem com vocês. Para vocês viverem essa transformação junto. É só ir nesse aviãozinho aqui embaixo e encaminhar. Então, veja, o fator subjetivo, ele é uma coisa, assim, eu, Janaína, guardo sonhos, eu sinto que eu tenho algum chamado, eu tenho aqueles meus desejos. O fator objetivo é o que eu, dentro da minha caminhada, né, objetivamente eu tenho como oferecer, o que eu tenho para oferecer, quais são os meus talentos ali que eu tenho realmente, ou as minhas experiências que me permitem acrescentar alguma coisa. Foi o que aconteceu hoje com a Gorete. Hoje à tarde eu fiz uma mentoria ao vivo, né, de 1 hora com uma professora. E o que ficou claro quando a Gorete estava falando? Que a Gorete é uma pessoa que domina e pode ensinar pais a construírem uma rotina com seus filhos, para que o estudo dos filhos, a aprendizagem dos filhos seja mais efetiva. Principalmente agora em aulas online. Entende? Ela tem essa experiência porque ela auxiliou os filhos dela nisso. Então, é assim que se diferencia. Agora, vejam, ambos estão falando de você. Então, o foco do fator subjetivo e do fator objetivo é sobre si, é sobre você mesmo, ainda que em instâncias distintas. E aí a gente tem a terceira coisa que você precisa saber para você definir a sua área de atuação, que é o potencial lucrativo, tá? Nesse caso do potencial lucrativo, você vai falar sobre o outro, tá? O quanto, né, essa área vai me permitir ter o retorno financeiro que eu espero ter, tá? E é por isso a gente vai conversar sobre isso também. A gente vai falar dessas 3 áreas, né? De subdividir elas. Que eu pedi lá no caderno para vocês. Uma das coisas que eu pedi como dever de casa é vocês estabelecerem o que vocês almejam receber como renda. É o que eu falei para vocês. Lá atrás, quando eu comecei a empreender, meu objetivo era: eu quero ter esse salário aqui. Tá? Eu quero ter esse salário aqui que eu recebo, eu quero receber esse mesmo salário. Só que para eu conseguir isso... Só que aí quando eu comecei e fui conseguindo bem mais do que isso, daí o que eu vi? Caramba, eu posso mais. E aí eu fui aumentando, eu fui largando, né? Hoje eu tenho uma expectativa financeira um pouco maior, mas também tenho outros projetos maiores. Eu não estou aumentando o meu custo de vida. Não estou. Veja lá, eu estou saindo de um lugar maior para um lugar menor. Estou diminuindo o meu custo de vida. Que meu objetivo não é esbanjar. Pelo contrário, meu objetivo é poupar. Porque eu tenho projetos maiores hoje para educar etos, coisas que eu visualizo lá na frente. Então eu preciso poupar. Entende? Eu não vou sair gastando todo o meu dinheiro, não é isso. Eu estou poupando porque eu estou vendo coisas mais lá na frente que eu nunca poderia nem sequer imaginar alcançar quando eu era CLT. Quem tá gostando, bota coraçãozinho aí pra eu saber que vocês estão gostando. Aperta o coraçãozinho aí, já que tá com os comentários ativados. Então, esse potencial lucrativo vai estar muito ligado, gente, realmente, àquilo que você almeja ganhar, certo? E a gente vai agora começar a esmiuçar isso, tá? Deixa eu só ver se vocês estão acompanhando. Deixa eu ver aqui, enquanto eu bebo uma água, vão ativando, vão comentando aí se vocês estão acompanhando, está claro para vocês. Os coraçõezinhos. Tá bom?
Ai, professora Odete. Ai, meu Deus, assim eu choro. Odete é o nome da minha avó amada. Inclusive, meu livro que eu publiquei, eu ofertei a ela. E é com 2 T's também, Odete. Gente, que bom. Então, vamos seguir, né? Vou desativar aqui de novo. Vamos seguir. Bem, então, o foco no si. Porque agora a gente está esmiuçando agora o fator subjetivo, tá? Anota aí, fator subjetivo. A gente sabe que o objetivo também é o foco também tem o foco no si, ok? Mas nesse momento a gente vai falar um pouquinho mais do subjetivo. Os dois, eles estão muito interligados, na verdade, tá? Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre o subjetivo agora. Por que esse foco no si? Para você construir algo sólido e algo real. Olha, quando eu tinha mais ou menos de um ano da Educaetos, e eu deveria ter ali uns 10 mil e pouquinho, ou sei lá, uns 12 mil seguidores, ou talvez menos. Uma professora um dia me avisou que tinha uma pessoa copiando o meu Instagram. E aí eu descobri, fui atrás, era um garoto, jovem assim. Ele tinha criado um nome muito parecido com Educaetos, mas eu nem me lembro, era Educa alguma coisa, mas muito parecido. Tinha até um THOS no final. Educa... Eu não lembro bem. Não lembro nada, na verdade, do nome, mas era tipo muito parecido. O que ele fazia? Ele pegava as minhas artes. Ele ia num programa de edição, arrancava logo e botava logo dele. E postava com as minhas legendas. As legendas são textos autorais meus. Ele pegava meu texto autoral, a minha arte, só mudava a logo e postava. E eu fiquei muito chateada na época, sabe? Porque eu ali ralando dia após dia, né? Pra conseguir aquele negócio, o garoto vem ali, faz um trem daquele. Mas aí logo depois eu senti muita pena. Eu falei, caramba, né? E ele se colocando assim na descrição do perfil, né? Formador de professores e não sei o quê. Veja, uma pessoa que comete um plágio desse, se colocar como formador de professores, tipo, que exemplo que essa pessoa é? E eu comecei a sentir pena mesmo. Essa pessoa possivelmente não tem nenhuma ideia na cabeça dela. Ele não sabe nem quem ele é, para que ele possa se colocar no ambiente virtual com a cara dele. Ele precisa pegar a minha cara, os meus textos, as minhas artes, né? E eu fiquei até depois com vontade de auxiliar, mas não, porque é ambiente virtual e eu falei, não, eu vou ficar na minha. Mas assim, aquilo me deu muita clareza de que talvez eu estivesse realmente crescendo de um jeito muito legal e com uma prosperidade assim, escalável aos poucos, sem pressa e com segurança. Porque eu estava realmente sendo eu. E foi a primeira vez que eu me dei conta. Porque as coisas foram só acontecendo, né? A minha necessidade aconteceu. Eu fui ali, fui vendo como as pessoas faziam e fui aprendendo. E fui estudando e aprendendo. E falei, caramba, se esse rapaz, então, ele está me copiando, possivelmente eu tenho algo diferente que chamou atenção. E depois eu fui recebendo diversos... Aí eu comecei a receber muitos feedbacks dos meus cursos, né? O meu primeiro curso tinha ali alguns meses só. E todos os feedbacks vindo falando desse diferencial. Eu procurava alguma coisa assim na internet, nunca encontrava. Esse era o meu sonho, poder falar da docência dessa forma e tal, parará. E aí eu vi, caramba, realmente é nisso que eu preciso focar, em ser eu. Porque eu fui pegando tantas referências na internet que em alguns momentos eu sentia que eu ia ceder, sabe? Que eu ia falar, então eu vou fazer esse tipo de post assim, porque aquela pessoa tá fazendo assim e tá sendo um sucesso. Ou assim, sabe? É claro que eu me inspiro em várias pessoas. É claro que eu me inspiro. Isso é natural e você pode fazer isso também. Você pode se inspirar em mim também. É claro que você pode. Não tem problema nenhum. Agora, você precisa encontrar essa sua autenticidade para você construir algo real, para você crescer. Nós temos 2 anos hoje, né? Estamos com mais de 50 mil. Seguidores não fazem nenhuma diferença, na verdade, em termos de venda, tá, gente? Não é isso que eu tô dizendo. Mas o que eu quero dizer é, estamos crescendo. E é muito mais do que isso. Quando a gente está falando de empreendedorismo, a gente está falando de dedicação mesmo. A gente está falando muitas vezes de madrugadas trabalhando. A gente está falando muitas vezes de sacrifícios, de você querer fazer alguma coisa e não poder, porque você tem que cuidar do seu negócio para ele ficar saudável. A gente está falando de uma labuta diária. Se você não acredita que ali você está colocando aquilo que você realmente acredita, vive ou almeja, como é que você vai botar isso? Você vai substituir o seu trabalho lá que você não está feliz?
sabe? Que aquela instituição que o coordenador fica trazendo aquele planejamento lá todo pronto, que você tem que dar aula com apostila, enfim, com um ambiente lá que você está insatisfeito, para criar um outro ambiente que te deixe insatisfeito, aí não, gente, aí não é para isso. Que você tem que ficar vendendo a sua alma ali para poder gerar dinheiro, não precisa, isso vai afundar, esse barco vai afundar em algum momento. E você precisa disso também, esse foco no si, gente, porque senão rapidamente você vai começar a olhar para o jardim do vizinho e vai achar que a jabuticabeira dele dá uma jabuticaba melhor. Porque a verdade, gente, é que o ambiente virtual, as pessoas conseguem fingir muito facilmente que elas estão numa situação que elas não estão. Ouça isso que eu tô dizendo aqui agora pra vocês, gente. Ouça isso aqui que eu tô dizendo pra vocês agora, isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui, tudo que a gente tá falando é importante, mas ouça isso aqui. Você vai ver pessoas se posicionando na internet. Eu não tenho como ter certeza, porque eu não vi o número, não vi a conta das pessoas, nem nada disso. Mas você vai ver pessoas se posicionando na internet como se tudo tivesse as mil maravilhas, flores, e rendendo maravilhosamente bem e tal, e sou milionário, não sei o quê. E as coisas não são bem assim. E aí você vai começar a olhar para o seu negócio, você ali com seus 700 seguidores, com seus 1.500 seguidores, aquela pessoa lá, não sei o que, às vezes até comprou seguidor. Ela tá parecendo tão saudável, tão maravilhosa, olha as fotos dela, que linda. Então, assim, não cai nessa, sabe, gente? Não cai nessa. Você tem que focar no seu, na sua verdade, assim, de verdade, gente. Ficar, assim, tem gente que finge ser uma coisa que não é, finge ter resultados que não tem. E se você for ficar surtando por causa do resultado que a pessoa tem e que você não tem, isso vai te afundar. Agora, de fato, tem pessoas que têm resultados incríveis e que você não tem ainda. Só que aí você tem que pensar, aquela vida ali, aquele sucesso ali é aquilo que é importante pra mim nesse momento, ou nesse momento alguma coisa antes já tá bom pra mim, já vai me deixar muito feliz? E é nisso que você tem que focar. Sabe? Você tem que colocar na sua mente, a gente vai falar sobre isso hoje, metas que você consegue alcançar uma após outra. Eu tenho uma meta para mim agora aqui, olha. Nesse momento eu tenho, qual que é? Financeira. Eu tenho uma meta financeira na minha cabeça para esse ano. E ela tá longe dos enormes players aí do mercado. Se eu chegar na dele, ótimo, aconteceu, mas eu tenho uma pé no chão e que já me deixa extremamente feliz e que já me deixa extremamente realizada. E eu não tô querendo caçar de ficar olhando, gente, porque tá sujeito a acontecer comigo também. Não tô falando assim que eu não faço, mas é sujeito a acontecer comigo também. Eu também sou ser humano e eu também tenho as minhas imperfeições. Mas assim, eu olhar pra alguém e sentir, poxa, essa pessoa tá crescendo tanto e eu nem tô crescendo tanto. E isso, gente, é uma perda de energia tão grande. A gente precisa concentrar a nossa energia na gente, no que é bom e desejar que os outros prosperem também. Mas não querer a jabuticaba do outro, a jabuticabeira do outro e nem querer saber se o outro tá, sabe, se realmente ele tá prosperando tanto e tal. Não, vamos focar aqui, gente, vamos focar aqui. Alguém falou aqui sobre a liberdade geográfica, né? Gente, isso pra mim é um fator muito importante. Ontem mesmo estava aqui sentado com o Moisés. Eu amo Portugal, né? Eu morei em Coimbra, né? Durante a graduação eu fiz um intercâmbio em Coimbra. Eu gosto muito de Portugal. Eu falei, Moi, vamos morar em Portugal? Ai, tô com uma vontade de ir lá pra Portugal, tô com uma saudade. Aí ele falou, podemos. Aí eu falei, podemos, é verdade, podemos. Bom, não vamos agora, tá? Mas assim, isso me dá sabe, eu me sinto muito bem com isso. E também, uma coisa que a gente tomou a decisão, que a gente vai começar também a trazer para perto pessoas de países africanos de língua portuguesa e também de Portugal, se aproximar. A gente vai começar a fazer patrocinado para eles também. Olha, mas agora, nesse momento, com 2 anos de jornada, eu tô começando a pensar no público internacional e de língua portuguesa ainda. Eu sei falar espanhol, eu sei falar inglês. Eu sei que em algum momento eu vou chegar nisso também. Mas eu vou uma coisa de cada vez. E eu não vou parecer pra vocês que eu sou uma coisa que eu não sou. Então vocês me veem assim mesmo, gente. Olha só, vocês estão vendo que eu tô descabelada, né? Eu tô encucada desde o início dessa live que eu tô descabelada. Mas eu sou meio descabelada mesmo, tá, gente? Essa é a realidade do meu cabelo, que ele não é liso nem cacheado. Eu mostro o dia a dia com meus filhos, sabe? A vida real, como ela tá acontecendo. Só que, ainda que seja essa vida real, desse jeito que eu tô falando pra vocês, gente, eu tenho uma prosperidade que eu não tinha quando eu era simplesmente CLT. Hoje eu tenho uma renda familiar
boa, gente. Boa. E eu sou professora. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô dando aula. Eu produzo material didático, então é uma coisa que eu gosto de fazer, produzir material didático. Vocês estão entendendo? Então eu tô aqui sendo professora. Então, assim, vocês podem ter isso também. Sabe? É de coração para coração, gente. É de coração para coração. Grata pelas mensagens me chamando de bonita aí, tá, gente? Eu agradeço a bondade de vocês. Então, o foco no si é para vocês não imitarem os outros, não desejarem o que os outros têm, focar em vocês, não ter esse dispêndio de energia para uma outra pessoa, além de que, se a gente for jogar bem as claras, isso se chama inveja, né? Inveja é um sentimento corrupto, é um sentimento que não faz bem, que destrói a pessoa, que corrói a pessoa por dentro. Então não vale a pena. E hoje na internet a gente tem que tomar muito cuidado. A gente vê jovens entrando em depressão com isso, né? Ai, eu queria ter o corpo daquela menina, eu queria ter as bochechas daquela menina, eu queria ter não sei o que lá, eu queria ter o dinheiro. Ai, eu queria... Você viu que o cara viralizou, ele tem 4 milhões de seguidores, eu também queria isso, eu também... Aí fica aquela coisa, o foco é sempre no outro. Eu sou péssima, eu sou horrível, eu sou... E o outro é maravilhoso, tá? Então... E nós adultos temos que tomar cuidado, nós estamos sujeitos a isso também. A gente tem que se blindar disso. A gente só se blinda disso quando a gente se posiciona no mercado digital. Esse sou eu, essa sou eu, e é isso, tá? E pronto. Porque isso, gente, nos leva ao nosso tema da aula de hoje, tá? Que eu quero, assim, que vocês levem isso com vocês. Você é o ativo mais importante da sua empresa. Principalmente no ambiente digital. Que você é o expert. Lembra que você é o expert? Você vai mostrar a sua cara. Os seus materiais didáticos vão ter a sua assinatura. As suas mentorias, as pessoas vão querer mentoria com você por causa da sua expertise, por causa da sua autoridade, por causa da sua experiência. Você é o ativo mais importante. Então você precisa estar equilibrado, você precisa estar saudável, você precisa ser autêntico. Isso é muito importante. O seu negócio está ligado a você. E aí nisso, gente, vamos agora ao nosso momento da história para vocês entenderem um cuidado muito importante que vocês têm que ter. Quem aqui gosta de história, enche de coraçãozinho aí. Essa história é legal. Não, tinha uma outra coisa antes, gente. É isso aqui antes, ó, antes da história. Gente, isso tá lá no início do livro Mente Milionária, que inclusive é Mente Milionária. Não, Mente Milionária não, gente. O Mito do Empreendedor. Tá? O Mito do Empreendedor. Essa frase está no início do Mito do Empreendedor, que é o livro que vai sortear hoje, inclusive. Acredito na possibilidade de que em cada empresa haja alguém enlouquecendo lentamente. Então você tem que focar no si, você tem que saber que você é o ativo mais importante para que você não enlouqueça lentamente. E eu me vi nessa situação em determinado momento da empresa. Eu me vi nessa situação. Eu tô falando isso para vocês que eu me vi nessa situação. De assim... Eu não tinha, sabe, não conseguia fazer nada, não tinha tempo para nada, não estava conseguindo conquistar aquilo que eu queria e ainda sentindo que o meu crescimento tinha que ser diferente do que estava sendo. Eu entrei num sofrimento. Eu já contei isso uma vez aqui, que eu fui lá fora, era, sei lá, 12:00, 1h da tarde, estava o sol rachando. Eu ajoelhei, eu estava de short, eu ajoelhei no cimento quente, pelando, e comecei a fazer oração. Tipo assim, eu preciso me libertar disso que tá me corroendo. Sinto que não tô saudável, eu tô mal. E aí no dia seguinte eu acordei, fui dormir, conversei com meu marido, falei o que tinha acontecido, como é que eu tava me sentindo. No dia seguinte eu acordei, uma pessoa tinha feito uma marcação, me marcado, e falado uma coisa tão bonita, sabe? Aquilo ali eu senti como um sinal. Falei, Janaína, segue, mas agora segue com equilíbrio mental, com equilíbrio, né? E isso assim, eu achava que eu estava super blindada, que não tinha perigo nenhum de eu cair em algumas coisas como aquelas, mas eu caí. Vocês já ouviram falar numa coisa chamada haters? Você precisa focar em você, porque eu vou te falar o que vai acontecer. Eu vou te falar que isso vai acontecer porque é muito difícil que isso não aconteça. Existe uma coisa que se chama haters. Haters podem ser completos estranhos ou podem ser pessoas muito próximas de você. Pessoas que você estudou na escola, ali na infância ou na adolescência, que você cresceu junto e que vão olhar e vão ver o seu crescimento, o seu progresso, a sua prosperidade e vão se incomodar com isso. Porque, como assim? Eu vim da mesma realidade, eu estudei nos mesmos ambientes e ela está tendo essa prosperidade e eu não estou tendo.
E essas pessoas muitas vezes vão ser grosseiras, vão te acusar, vão te atacar. Eu vivi isso com um colega, gente, eu trabalhei com um colega, mas agora já adulta, né? Numa universidade, assim, que a gente viajou várias vezes juntos para São Paulo. Ele é mais velho do que eu e tal, mas assim, fizemos uma amizade, viajamos várias vezes juntos para São Paulo, fomos formados junto com o pessoal de Stanford e tal, trabalhamos juntos, enfim, fizemos parte de uma comunidade de aprendizagem com vários professores e tal. Eu sei que um dia eu fiz uma postagem, um meme, e esse cara surtou, começou a me atacar, tipo assim, ele tem meu WhatsApp. Ele achou que o meu meme não nada a ver, ofensivo. Ele não me mandou um WhatsApp, ô Jana, aqui, você podia, né, ter tal. Ele surtou em público. Eu não acreditei naquilo. Bem, eu só bloqueei, né, e vida que segue. E tive que fazer isso outras vezes com pessoas desconhecidas e conhecidas. Agora, os haters, também existe outro tipo de hater, que não é aquele que se posiciona no digital, mas é aquele que tá ali do seu lado, que vai te ver empreender e vai achar uma maluquice. Como assim? Você trabalha, você tem carteira assinada. Se você optar por sair do trabalho, né? Que também eu não tô dizendo que você tem que fazer isso. Você pode conciliar os dois. E essa pessoa vai esperar a primeira oportunidade. Se você tiver alguma crise para dizer, eu falei que você não tinha que sair, eu falei para você não sair do emprego, eu falei que você não podia ter feito isso, eu falei que não ia dar certo, eu falei que empreender é maluquice. Entende? Mas se você tem segurança nas suas decisões, no porquê que você está tomando essa decisão, você vai investir, você vai ter coragem e você vai vencer, mas você vai ter que ter essa segurança emocional porque você vai lidar com esses haters, que às vezes vão ser seus pais, porque eles querem seu bem. Eu não tô falando pra você ficar bravo também achando que o pai e a mãe são ruins. Você vai ter que encontrar um jeito de lidar com isso, tá? As pessoas que te amam, te querem bem também, se preocupam com você. Nesse caso, eu não gosto nem de chamar de haters, tá? Quando eu tô falando de pai, de mãe, eu não gosto, nem acho que isso é um adjetivo que se use e realmente já retiro aqui nesse momento. É preocupação materna e paterna mesmo, e a gente tem que compreender, porque eles vieram de uma outra criação. Só que você vai ter que saber lidar com isso, saber, né, dialogar, enfim, e ir tocando a sua vida. E muitas vezes pode ser seu marido, a sua esposa, você vai ter que encontrar uma boa forma de dialogar, de alinhar, e de ter esse suporte, de cativar para você ter esse suporte. Agora, as pessoas de fora, os desconhecidos, ou esses amigos que trabalharam com você aí, sabe, segue sua vida, segue barco. Agora, as pessoas que, né, seus familiares que você ama, se você puder encontrar essa concordância, tanto melhor. Mas eu não quero que ninguém aqui enlouqueça. Aqui a gente vai fazer um crescimento saudável, tá? Gente, tem muita coisa para falar ainda. Meu Deus! Não vou embora, tem muita coisa ainda. Vamos para a história rapidinho, gente. Bom, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre, né, as asas de Ícaro. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas a verdade, gente, é o seguinte. A verdade não, né? O mito é o seguinte. Existia, né? Eu vou contar uma parte e vou ler a outra parte. Um rei chamado Minos, tá? Esse rei que diz, né, que era rei de Creta. Ele tinha uma esposa e diz, né, o mito que Poseidon deu a ele um touro que deveria ser sacrificado, tá? E ele não sacrificou esse touro. O que aconteceu é que a esposa dele, do Minos, se apaixonou pelo touro. E ali, né, vivia um homem chamado Dédalo, e o Dédalo, ele era um grande engenheiro. Ele criava coisas, ele construía coisas, ele tinha muito talento com isso. E essa mulher, apaixonada por um touro, pediu que ele construísse, né, uma vaca lá, para ela se disfarçar, entrar ali dentro e, enfim, se relacionar com o touro. E ele fez. E ela fez também a parte dela lá, e ela engravidou, e dela nasceu, então, o Minotauro. Metade homem, metade touro. Então, Dédalo também ficou incumbido de, quando o rei, né, viu aquela situação, o rei Minos, ele mandou construir um labirinto. E o Dédalo foi que projetou todo o labirinto, ele era a pessoa que mais conhecia o labirinto. E aí existe, na continuidade da história, existem várias versões, e eu trouxe uma para vocês, tá? Uma versão. Existem muitas. Eu não vou falar sobre como Teseu matou o Minotauro, porque hoje não é a história do Teseu, tá? É outra história. Mas o que aconteceu, né, é que em alguns dos casos, né, eu já explico qual que é a diferença, mas enfim, Minos descobre que Dédalo auxiliou Teseu lá a libertar o Minotauro, tá? A libertar não, a matar o Minotauro e a fugir do labirinto, né? Como? Dando a ideia para Ariadne de que ela desse um fio ao Teseu para que o Teseu conseguisse sair do labirinto. Então, o rei Minos fica sabendo que Dédalo auxiliou
E olha lá, ao saber do que ocorrera, Minos, enfurecido, aprisionou Dédalo e seu filho Ícaro no labirinto. Mas alguns dizem que ele foi aprisionado no topo de uma torre e outros dizem que ele foi aprisionado numa ilha. Então é isso que varia, tá? Pois julgava que o arquiteto tinha sido cúmplice daquela traição. Haveria de ser a morte para os dois, se Dédalo, sempre astucioso e inventivo, não tivesse encontrado um meio de escapar. Fez, com penas de aves coladas com cera, um par de asas para si e outro para o filho. Antes de saírem por uma das altas janelas do labirinto, Dédalo fez uma recomendação a Ícaro. Pegou o negócio da página aí, olha. A hora que eu vi, não tinha visto esse erro. Que ele, sob hipótese alguma, se aproximasse do sol. Deveria voar nem muito alto, nem muito baixo, entre o céu e a terra. Partiram. Mas Ícaro não obedeceu ao conselho paterno. Chegando demasiado perto do sol, a cera das asas derreteu e as penas dispersaram-se nos ares. De repente, o moço se viu agitando braços nus, chamando em vão pelo pai. Ícaro caiu nas águas azuis do mar Egeu. Então, o Ícaro, né, ele ficou conhecido por não voar com moderação, por não seguir as normas, por não seguir as regras, né, por ser imprudente. Essa é uma imprudência de Ícaro, que aí tem outras coisas da história do Dédalo, que está ligado também às imprudências do próprio pai, tá? Então, isso nos leva, né, à nossa frase do dia. Não voe como Ícaro, não voe como Ícaro. Você precisa voar com prudência, você precisa voar com moderação, com calma. Lembra da frase de ontem? Um pouco todos os dias. É assim que a gente vai aprender a fazer, é assim que eu estou ensinando a fazer aqui, é assim que eu ensino a fazer na EdProf. Eu não estou dizendo para vocês aqui que vocês precisam dar a louca, demitir de tudo e nova vida e não, sabe? Eu estou dizendo aqui para vocês alguma coisa que vocês podem construir de forma sólida, para vocês serem mais realizados, assim como eu sinto que eu sou. Então, gente, hashtag asas com prudência, tá? Vamos colocar aí, hashtag asas com prudência. Então, é assim que a gente vai caminhar. É dessa forma que a gente vai aprender a fazer a nossa caminhada no digital, tá bem? Gostaram da história? Já tinham ouvido falar nessa história, gente? Sou só eu que bebo água o tempo todo quando eu tô dando aula? Asas com prudência. A nossa hashtag de hoje é asas com prudência. E a nossa frase de hoje é: não voe como Ícaro. Você vai voar como você mesmo, seguindo as regras como elas precisam ser seguidas, encontrando a sua autenticidade, encontrando o seu tipo de voo e voando com constância, porque você tem um voo longo, um voo largo, um voo belo, tá bem, gente? Beleza? Bem, então, seguindo aqui, uma coisa importante da gente falar é que a gente tem que focar naquilo que a gente tem, nos nossos pontos fortes, tá? Nós precisamos focar nos nossos pontos fortes. A gente ainda está aqui esmiuçando, tá, gente? O fator subjetivo, tá bem? Então, por que a gente tem que focar no nosso ponto forte? Porque muitas vezes nós temos uma tendência muito grande a focar nas falhas. Eu preciso resolver as minhas falhas, tenho que vencer as minhas falhas. E aí a gente só fica pensando nas falhas. Só que muitas vezes a gente faz isso e a gente não busca nem ver o que a gente tem de forte, ver o que a gente tem de bom, ver o que a gente tem de especial. E é justamente esse forte que vai te mostrar, vai começar a te dar indícios de qual é a sua área de atuação. Esse forte vai te mostrar esse caminho. Se você foca só naquilo que você tem de fraco, você não vai encontrar com facilidade essa resposta, tá? E aí, para isso, eu proponho a vocês essa metodologia, que é a metodologia do DISC, tá? O DISC ele foi criado por um cara chamado William Moulton em 1927. Esse livro chegou no Brasil em 2014, As Emoções das Pessoas Normais. Só que ele é um livro bem caro, tá, gente? Mas algumas organizações aplicam isso e por isso tive acesso ao DISC. Eu acho que vai ajudar vocês a se conhecerem melhor, essa caminhada de responder esse fator subjetivo, tá? O que eu quero, quais são os meus interesses, qual é o meu chamado, tá? Então, o DISC é um teste que lá no caderno, vocês vão ter o link para vocês fazerem esse teste, tá lá no caderno.
E ele vai posicionar, eu vou mostrar aqui pra vocês, eu fiz um aleatório, tá? Não é o meu, eu fiz um aleatório pra mostrar pra vocês como é que vocês vão visualizar. Mas aí vocês vão ser colocados, tá? Vocês vão encontrar qual que é o fator que é mais proeminente em vocês. E são 4 fatores, tá? A dominância, ou seja, você é uma pessoa que tem uma dominância, que é motivado por desafios, eficácia e busca resultado. Você pode ser uma pessoa de influência, que é motivado por liberdade, criatividade e busca relacionamento. Você pode ser uma pessoa de estabilidade, tá? Motivada por segurança e lealdade, busca colaboração. Ou uma pessoa da cautela, tá? Motivado por altos padrões e eficiência que busca precisão. Só que isso é apenas um resumo. Olha como é que você vai receber, tá? Deixa eu chegar perto aqui, melhor. Olha. Calma aí. Ó. Então, esse aleatório que eu fiz, veja, olha. O I, né, que é a influência, é o que ele... É melhor eu aumentar aqui, né, gente? Calma aí. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Agora sim, olha. O I, né? Você vê que o I, ele ficou maior, que é a influência, tá? Aí depois, ó, ficou a estabilidade, tá? No inglês, né? E aí depois a dominância aí por último. Ai, agora eu esqueci o C, gente. A cautela, tá? A cautela. Beleza? Então, olha só que legal. Aí, vem uma descrição dos principais padrões. Vem, olha, qual que é o seu medo básico, rejeição? Qual que é a sua motivação, reconhecimento? Qual que é o valor que você tem para uma organização? E daí vai explicando esse perfil, tá? Ó, usa para influenciar as pessoas, uma abordagem amigável, com troca de elogios, enfim. A gente vai tendo uma visão, você vai ter um caminho de autoconhecimento que vai te auxiliar muito aqui, tá? Então, eu recomendo, tá lá no caderno 2, que vocês, assim que vocês receberem, que vocês façam esse teste, vocês vão receber isso no e-mail, é gratuito, tá? Vocês não têm que pagar por isso, não. E eu acho que isso já vai dar um caminho muito bom para vocês encontrarem aí o fator subjetivo de vocês, beleza? Bem, feito isso, tem uma outra coisa também que a gente tem que falar sobre, que é a questão, a gente já falou do sucesso ontem, mas a gente fala sobre o sucesso e a mente. Existem muitos livros que falam sobre isso, e os coaches hoje, eles falam muito sobre isso também. De você repetir para você mesmo, eu vou ser uma pessoa de sucesso, eu tenho prosperidade e tal. Que, em síntese, tudo isso que as pessoas estão falando é que você precisa projetar na sua mente aquilo que você almeja alcançar, tá? E você ter alguma firmeza de propósito nisso aí, porque às vezes a gente projeta uma coisa na sua mente, eu quero tanto isso e tal, só que aí na primeira dificuldade já desiste, ou quer no dia seguinte, não é assim que as coisas funcionam, a gente tem que ter uma realidade, tá? Mas a nossa mente, o que a gente tem que saber em relação à nossa mente é que ela pode ser a nossa maior aliada ou a nossa maior sabotadora, tá? Então, assim, a gente tem que ficar muito alerta com isso. Aquilo que a gente colocar na nossa mente, tudo que o homem quer, ele pode realizar. O homem tem essa liberdade, esse poder de realizar aquilo que ele almeja. Agora, ele tem que tomar muito cuidado com aquilo que ele coloca na cabeça dele, que às vezes corrói, que sabota ele. E isso, gente, é o que alguém falou aí, né? Das crenças limitantes, entra nesse contexto exato aqui, que a gente está falando nesse momento. A pessoa, eu quero, projeta, aí logo depois, mas eu não sou capaz, eu tenho medo, eu tenho vergonha, mas eu não vou conseguir, mas eu trabalho 52 horas semanais, eu não sei o que. Gente, tem uma coisa que eu digo muito aqui. Tem uma coisa que eu digo muito aqui, e que eu vou até ativar os comentários, porque eu sou dessas que não tenho medo de dizer não aquilo que eu tenho para dizer. Muitas pessoas vêm para mim e falam assim, Janaína, olha, eu não vou comprar um curso seu agora porque eu não tenho tempo para fazer, ou eu não vou comprar seu curso agora porque eu não tenho dinheiro. É o valor de um lanche que ela vai ter que economizar por mês, porque meus cursos não são preços absurdos. É um lanche que ela vai ter que pagar por mês. Não, mas eu não tenho dinheiro. Não sei o que. Aí vem com um monte de... Nossa, mas gente, mas é cada lamúria. E daí eu olho para essa pessoa e digo, você me desculpa. Eu compreendo você, eu compreendo que não é o seu momento. Eu só não posso ter pena de você. Porque se eu tiver pena de você porque você não tem tempo, porque você trabalha demais, porque eu vou ter que ter pena de mim porque eu vivo isso tudo. Eu tenho 2 filhos pequenos, de menos de 3 anos e meio. Eu trabalho de manhã, de tarde e de noite. Eu construí a Educaetos trabalhando no início 52 horas semanais, depois 44 horas semanais. E cargos de gestão, tendo que gerir equipe. Foi assim que a Educaetos nasceu. Foi na madrugada, foi na calada da noite.
Então eu digo, eu não posso ter pena de você, porque se eu tiver pena de você, eu vou ter que ter pena de mim, porque a minha realidade não é fácil. Vocês estão entendendo? Então, assim, se você quer, você faz. Eu quis, eu fiz. Eu tinha uma motivação muito grande. Eu quero estar com meus filhos. Eu não quero ser uma mãe ausente. Essa motivação me deu muita garra. Hoje eu acredito quando as pessoas falam que filho traz prosperidade. Traz mesmo. É uma força medonha, maravilhosa. Agora, é ralação mesmo, gente. É ralação. É decisão diária. Então, assim... Vocês têm que saber o que vocês querem, tomar essa decisão e ir. Foi isso que eu falei pra Gorete hoje. Você tem que saber se você já tá pronto pra isso e seguir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses sabotadores, gente. A gente tem que tomar muito cuidado com esses sabotadores. Na verdade, deixa eu parar de projetar, porque daí é o seguinte. Vocês vão receber um outro teste. Então, olha lá. De dever de casa, além de responder as perguntas do caderno, eu vou pedir pra vocês fazerem 2 testes, tá? O outro é o dos sabotadores. De novo, eu fiz também um aleatório para vocês verem, tá? Como é que aparece a resposta. Vocês vão ter espaço para clicar em 2 tipos de teste. Eu sugiro que vocês façam o dos sabotadores. O outro pode fazer também, tá? É um link que vem com 2 testes. Que não é o DISC, não. É um outro e o dos sabotadores. Então, eu recomendo que você faça o dos sabotadores. Então, vem aqui, tá? Mostrando, e olha, vai descrevendo exatamente, tá? Ele traz toda uma informação sobre como é que é a avaliação, como é que a avaliação funciona, tá? E aí, no resultado, vai, ó, descrevendo, olha, insistente, perfeccionismo, necessidade de ordem e organizações levadas longe demais, as características, os pensamentos, tá? Os sentimentos, mentiras para justificar, impacto em si e nos outros. Então, esse teste, gente, é muito legal também, tá? Então, tem aqui, olha, o vítima, o hiperracional, o hiperrealizador, o prestativo, o insistente, hipervigilante, o inquieto, o controlador, o esquivo, o crítico, tá, gente? Então, assim, isso aqui é legal demais, tá? É legal demais. Vocês vão conseguir, por meio desses 2 testes, ter uma visão muito melhor, gente, mas muito melhor. Sério, tem gente que cobra curso para falar sobre esses 2 testes, tá? Eu já vi isso em curso pago. Tô falando gratuitamente aqui para vocês. Assim, vai dar um caminho muito legal para vocês perceberem esse fator subjetivo. Então, essa caminhada de autoconhecimento, ela não pode não acontecer. Quem não quer falar disso na hora de falar de empreender, é porque não quer empreender de verdade. E eu costumo falar isso, inclusive, assim, para ser professor também, a gente precisa passar por um processo de autoconhecimento muito grande, né? Porque a gente ensina pelo exemplo. Então, só para ser professor isso já é muito importante. Mas isso é importante também para a gente empreender. Para a gente empreender de verdade e alcançar prosperidade com o nosso negócio, tá bom? A gente tem mais de 1 hora de live, então eu já vou caminhando aqui, mas tem mais coisa ainda, tá? Bem, e aí, gente, quando a gente está falando do fator objetivo, a gente vai precisar conversar sobre isso daqui também, tá? O fator objetivo tem aquelas perguntas que eu falei para vocês, né? Que como é que você vai gerar valor? No que eu sou bom, o que eu domino, quais são as minhas habilidades, né? E aí muita gente já vai pensar que o fator objetivo está se tratando especificamente das minhas competências técnicas. Ou seja, o quanto eu sei dar aula, o quanto eu domino matemática, né? Ou o quanto que eu sei escrever, ou enfim... né? Já vão pensar que se trata especificamente das habilidades técnicas, tá? Mas não é necessariamente, isso eu quero mostrar para vocês. Quando a gente está falando do nosso fator subjetivo, a gente está falando, gente, também das competências socioemocionais. Que é uma coisa que fala muito na educação, mas que a gente acaba não conseguindo aplicar com muita facilidade na nossa prática. E que é muito negligenciada. Mas isso é fundamental, tá? Porque vai te dar essa segurança que você vai precisar. Vai te impedir, tá, gente, de agir sem moderação. Ou então usar as asas de Ícaro, né? Vai te permitir saber se comunicar melhor, encontrar boas formas de se comunicar, escrever bons textos. Isso tá envolvido nisso. A saber trabalhar em grupo, se aproximar de bons parceiros e saber se relacionar com esses parceiros, tá? Você não vai se frustrar facilmente, você vai aprender a ler melhor as pessoas. Então, pensa que o fator subjetivo também tem toda essa ideia do fortalecimento das suas competências socioemocionais, tá? Da forma como você vai se posicionar diante das pessoas,
tá? Não, e ali é que vai estar o seu sucesso. Quem se dedica apenas ao técnico e não se dedica ao socioemocional, não alcança o sucesso verdadeiro, tá, gente? É vazio, é vazio. Podem ter certeza disso, não vai longe, tá bem? Ele pode até estar pagando na internet que tá tudo muito bem, mas não está. Então, pensem que o fator subjetivo ele tem essas duas instâncias e que a socioemocional ela é muito negligenciada. E a gente vai aprofundar mais ao longo das outras aulas, mas nesse momento é uma visão geral. E no que concerne ao potencial lucrativo, como é que você vai... Por que eu te pedi, né? Eu falei isso, para você definir o seu propósito financeiro. Porque o seu potencial lucrativo, o que você vai estabelecer como potencial lucrativo, na aula de amanhã a gente vai entender isso melhor falando sobre o nicho. Amanhã a gente vai falar sobre nicho, bem especificamente. Você tem que saber o que você tem como propósito financeiro. O seu propósito financeiro vai determinar também o potencial lucrativo que você precisa ver no seu nicho. Dependendo do seu propósito financeiro, você vai considerar um potencial lucrativo de um nicho inadequado para você, tá? Então aí isso vai influenciar na sua escolha. Então você vai fazer a escolha da sua área e do seu nicho com base no fator subjetivo, no fator objetivo e no potencial lucrativo, tá? Levando em consideração todas essas coisas que eu estou fazendo, que eu estou dizendo, para que o seu plano de negócio, para que a sua caminhada profissional seja real, beleza? Gente, era tudo isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu quero que vocês se dediquem ao caderno 2, façam os testes, porque amanhã eu vou explicar um pouco dos resultados dos testes e aí a gente vai entrar nos nichos, tá? Então, se você pula essas etapas, acaba que a transformação pode ficar um pouco prejudicada. Tá tudo no nosso quarto, tá? Pode ficar um pouco prejudicada e eu não quero isso, eu quero que seja real realmente, tá bom? Real realmente. Mas então, gente, momento do print, calma aí. Momento do print com a nossa frase, vou ter até umas asinhas atrás de mim. A nossa frase para os stories, tá? Então, se vocês puderem novamente postar esse printzinho aqui lá no stories de vocês, com uma sacada que vocês tiveram, alguma coisa que vocês gostaram muito na aula de hoje. Isso vai ser muito legal. Eu li todas as mensagens que vocês compartilharam ontem, fiquei muito feliz mesmo. E consegui ver uma consonância, sabe? Como realmente chamou a atenção para muitas pessoas a questão do ânimo de aprendiz. O ânimo de aprendiz foi uma das coisas que as pessoas mais comentaram. E também a questão do um pouco todos os dias, da moderação, da calma, de ir de forma consistente. Ninguém está fazendo aqui promessas que não podem ser alcançadas, tá?